A gente falou bastante aí sobre escala, né? Sobre escala como conceito, sobre um modelo de negócio. Mas quero fazer uma provocação para ti, Daniel. A Redrive, ela tem como core, digamos assim, a IA generativa. E hoje a gente está vivendo em um mundo onde tudo é IA. Então, tem gente que quer colocar IA até onde muitas vezes não precisam. Como que vocês conseguem lidar com isso? Vamos lá. Eu acho que a IA é um. Eu acho que existe alguns mitos na cabeça das pessoas em relação a isso. A IA, ela nada mais é do que mais uma ferramenta. Uma ferramenta nova que a humanidade tem para realizar um monte de coisa. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender ela como ferramenta. Depois, se eu tenho uma ferramenta, o que cabe muito é eu saber usar essa ferramenta. Né? Então, não adianta, eu costumo brincar que o cliente tem lá um carro quebrado. Eu posso chegar lá com um software e dar um software que resolve esse carro. Mas se ele não sabe usar esse software, se ele não sabe usar essas ferramentas, ele não vai conseguir resolver o carro dele. Então, quando a gente olha para o que acontece na maioria das empresas, né, tem algumas pesquisas recentes que falam que 95% das empresas que implantam o processo de IA ou que tentam resolver as coisas com IA não conseguem ter sucesso. Porque normalmente não sabe o que está querendo resolver efetivamente, mas talvez mais do que isso a IA ela vai automatizar e ela vai ajudar a dar escala, principalmente, mas como que eu vou escalar algo se eu não sei o que eu quero? Como que eu vou escalar algo se eu não tenho um processo muito claro e definido? Então, não é uma varinha mágica, ela não é uma varinha mágica, ela é uma ferramenta que é fantástica, ela consegue resolver muita coisa, mas ela é mais uma ferramenta. Né? E sim, ela consegue executar muita coisa, ela consegue absorver muita coisa, ela vai ser talvez muito diferente do que foi o metaverso. A gente não está falando de um hype, né? A gente está falando de uma ferramenta que veio e que vai ajudar a humanidade. Algumas pessoas falam que, algumas literaturas, né, falam que é a última, talvez, grande ferramenta que a humanidade precisa para conseguir fazer qualquer coisa, né? Porque ela realmente é muito poderosa. E aí, dentro desse cenário, a gente pode usar a IA num processinho pequeno e ir ganhando corpo, né? Ou a gente pode resolver problemas muito complexos com ela e ela está aí para isso. Né? Então, o que a gente tem feito é muito focado nas dores que a gente realmente quer resolver, mas mais do que isso a gente sabe já como resolver aquilo como ser humano e agora a gente está meio que só substituindo algumas peças do quebra-cabeça, botando IA para fazer partes de processamento que muitas vezes são braçais. E que antigamente, quando a gente volta talvez para 2023, a gente não tinha esse tipo de ferramenta. 2022, talvez, né? Quando começou, antes, pré-2022, a gente ainda não tinha tanta tecnologia para fazer. IA não é uma coisa nova também. A gente tem IA, por exemplo, na Redrive desde 2020, desde quando a gente nasceu, efetivamente. Em 2019 eu já tinha visto, por exemplo, uma IA construir um sistema inteiro sozinho também, né? Tipo, hoje a gente vê isso acontecendo o tempo todo, mas, cara, isso não é novo, né? Em 2019 isso já estava acontecendo, quando eu nasci com a Redrive. E aí tem muito disso, assim, de agora a gente está numa fase mais madura de aproveitar melhor as coisas e a gente está num movimento, numa mudança, talvez até, eu costumo falar que até escrevi um livro recente que é o Chat First, não é necessariamente a IA que vai ser o nosso grande vetor de transformação. O grande vetor de transformação da humanidade sempre foi e sempre vai ser a conveniência. Então, com a IA, a gente consegue construir produtos melhores, mais convenientes para o nosso usuário. Então, a gente consegue construir empresas mais convenientes para aquela entrega que a gente está querendo fazer. E, de novo, a IA é uma dessas ferramentas que a gente tem. A IA combinada com automação, a IA combinada com robótica, é ela que vai trazer, no final do dia, toda a mudança que o nosso mundo precisa para avançar mais, né? E trazer, talvez, devolver boa parte daquela... até coisas que a gente perdeu, né? Quando a gente olha para a Chat First, né, que é meio que botar a conversa como o caminho do que a gente está fazendo e da relação das pessoas, a gente vê que, cara, é isso mesmo. A gente vai ter... talvez a gente vai ter mais tempo para ser mais humano no final do dia, né? Porque a gente vai ter mais ferramentas para fazer aquele trabalho braçal que a gente fazia. Enfim, acaba ajudando, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a IA, ela não, de maneira alguma, ela vai atrapalhar. Se fala muito que vai tirar muito emprego, e realmente vai, porque tem muita coisa que a gente faz que não precisaria ser feita. Né? Talvez alguns mercados já passaram, ou quase todos os mercados já passaram por isso em outras épocas, né?
Mas, obviamente, que quando é na nossa pele, dói um pouquinho mais, né? Sim. Mas se você olha para a agricultura, por exemplo, né, que talvez seja um bom exemplo, a agricultura ela se mecanizou nos últimos anos, agora ela está numa fase ainda de implantar muita tecnologia, muita robótica. O que se fazia antigamente no trabalho braçal, com animais para fazer, né, arar campo e fazer colheitas e tudo mais, cara, hoje uma máquina faz sozinho. E aí o ser humano não foi feito para ficar fazendo trabalho, de certa forma, braçal, né? A tecnologia ela está aqui para prover essa, de certa forma, mais comodidade para a gente. E aí tecnologia IA aplicada mais no dia a dia mesmo, a ideia é que seja cada vez mais isso, né? Cada vez tornar a nossa vida mais fácil, de certa forma, ou com menos tarefas repetitivas, com menos tarefas menos intelectuais, menos inteligentes, para que a gente consiga fazer exatamente o trabalho que só a gente consegue, que a máquina não consegue. Nossa, muito bom. Tu fez uma fala aí sobre onde a IA ela acaba sendo inserida, né? E muitas vezes são em processos que não faz nem sentido ela ser colocada. E, cara, isso é muito... particularmente, eu vejo muito que é a frase que eu falo em todo o podcast. O pessoal só quer criar soluções. A galera não quer focar no problema para depois poder criar a solução. Não se apaixona pelo problema, né? Pois é. Tem um livro falando sobre isso também, Sim. né? Enquanto o Daniel comentava, eu lembrei de algumas questões. O Daniel foi cirúrgico e muito bom, muito feliz na fala. Aprendi um monte aqui agora também. Até ponto de vista para ajudar a corroborar no que a gente usa no dia a dia. A IA democratizou agora, né? O fato é que ela está aí desde a Segunda Guerra Mundial, você já tinha usado, mas enfim, não era tão acessível. Mas eu lembrei de uma frase de uma amiga, que é assim como o Daniel é escritora também, Vânia Ferrari, sensacional, e em 2018 ela fez uma provocação em uma palestra que me marcou absurdamente, e cara, olha a frase funcionando bem até hoje, como usar inteligência artificial em tempos de burrice natural. Cara, ela usava isso na palestra assim com uma veemência assim, em 18 e vê como é tão atual, justamente por quê? Porque agora que democratizou, você pega a IA e você quer colocar em absolutamente tudo. E você esquece que ela é uma ferramenta para te ajudar com algumas coisas que podem e devem ser feitas repetitivamente, etc. Mas você acaba levando para vieses completamente insanos, eu diria, que não faz o menor sentido. Mas, cara, quem que vai aproveitar melhor tudo que está acontecendo em IA? Quem tem conhecimento de negócio, quem estuda, quem vai lá e fala, putz, esse negócio aqui poderia ser feito, vai me tomar muito tempo, são pesquisas que vão me tomar muito tempo, vou pegar uma ajuda aqui com IA, porque ela vai acabar vasculhando tudo que tem de fonte disponível. Mas a análise, no final, eu vou ter que dar a instrução, porque senão ela pode levar para um lado completamente diferente daquilo que eu estava buscando. Então, é um pouco sobre isso, né? Esse momento da IA. É bem interessante essa tua fala e eu quero fazer mais uma provocação para tu. Em um mundo que a gente está vivendo de IA, o marketing, a estratégia, o crescimento, tu acha que ela tem um impacto nos produtos, um impacto no marketing? Qual é a tua visão sobre isso? Se a IA tem? Sim. Absurdamente. Cara, absurdamente. Eu fui impactado essa semana por algo que me chamou muito, muito a atenção. Principalmente agora com o Cloud Code atuando ali como coordenador e montando os agentes especializados, eu recebi uma matéria com 4 agentes especializados, cada um em suas áreas, onde o primeiro agente ele fazia uma busca insana em portais assinados, etc. Organizava tudo isso e disponibilizava para o segundo agente já com todas as fontes categorizadas, pedindo que o segundo agente era especialista somente em roteiro. Então ele fazia toda uma roteirização para ajudar a montar material, conteúdo, enfim, gravação, post, etc. O terceiro agente só fazia a parte de imagens para postagem automática e o quarto agente a parte de vídeos. Banco de imagens, banco de vídeos, com alguma coisa que pode ser inclusive complementar. Mas quanto tempo a gente leva num processo normal disso hoje com um time de marketing? Hoje o nosso time de marketing IXC, 20 e tantas pessoas. Para atender um volume muito similar de clientes, eu estava recentemente num time de marketing com 80 pessoas. Nossa. E eu
obviamente, acompanhando esse time, eu sei que quase 1/3 desse time infelizmente, teve que se reinventar, buscar outras oportunidades, porque foi colocado muito processo de IA. Então, a IA vai bagunçar um pouco a forma com que a gente vê as coisas, com que a gente faz o nosso dia a dia, mas o que é mais importante? Como é que eu uso IA no meu trabalho para conseguir ter um diferencial em algo que talvez me tomasse muito tempo, para que eu seja mais eficiente, para que eu torne os meus processos mais eficientes. Então, assim, ainda tem muita coisa para acontecer. Isso, obviamente, é um exemplo muito rápido, mas é coisa que você não imaginava 1 ano atrás. Você falou, não, eu vou colocar IA aqui para me ajudar. Cara, não, pera, eu preciso de um texto, principalmente, que tenha um bom posicionamento para eu conseguir conversar com o meu cliente. Tem uma questão que eu tenho acompanhado muito também, principalmente que eu acompanho muito RH. O dever de todo líder é se apaixonar pelas pessoas, né? E em RH eu tenho visto muito, beleza, eu tenho que me preocupar com soft skills e tenho que me preocupar com hard skills. E há pouco tempo, muita gente vem falando, cara, quem vai mudar o jogo dentro dos negócios é quem conseguir desenvolver hard skills. Ser mais humano, mais coração, porque todo o restante vai ter algo fazendo ou automatizado. Mas e como é que a gente cuida das pessoas? Como é que a gente faz essa evolução aplicada ao negócio para que ele seja mais eficiente, de novo, mas para que eu traga alta performance? Nossa. E aí, como é que eu mexo com as pessoas para fazer isso? Como é que elas se apaixonam pelaquilo que a gente está entregando, que é resolver problemas reais de clientes. E a gente sabe que toda mudança ela gera um desconforto, né? Sempre. Então, pensa, como que a pessoa não vai ficar incomodada de certa forma? Eu ia falar, não posso falar. Mas como que a pessoa ela não vai ficar incomodada com a mudança que está acontecendo? Pensa, hoje tu tá como diretor de marketing e amanhã tu vira diretor de alguma outra área. Isso vai incomodar, mas é necessário se readequar, é necessário a gente buscar inovar nessas áreas, né, digamos assim. Com certeza. Eu acho que, só acho que colaborando aqui, assim, a IA ela vai acabar chegando, inclusive, nos cargos de gestão, né? Eu acho que ninguém tá livre, digamos assim, de uma mudança profunda em tudo que é feito. Não existe um cargo que não vá ter uma grande transformação. Mas quando a gente olha para a IA, ela também é uma ferramenta, né? E já se fala isso há muito, que vai começar a surgir, né? Empresa de 1 bilhão com uma pessoa só. Porque ela é uma grande ferramenta, né? Então, bem aplicada, você consegue escalar um negócio, você consegue crescer e construir até um negócio que antigamente era praticamente impossível, né? Hoje, quando a gente olha, por exemplo, na aplicação de marketing, na aplicação de vídeo, hoje a gente tem uma capacidade de fazer uma produção de vídeo do nível da Disney dentro de casa. Né? Então, é uma ferramenta que, de certa forma, ela está até equalizando mais o mercado. Eu costumo falar que a IA é a maior ferramenta de meritocracia que a humanidade já construiu na história. Né? Porque ela consegue te dar poder de tudo. Você consegue fazer qualquer coisa com ela. Basta que você faça. E eu acho que aqui é que divide muito as pessoas, porque tem pessoas que fazem e tem pessoas que, de certa forma, são acomodadas naturalmente. Agora não. Agora a gente tem uma ferramenta que te permite fazer qualquer coisa. Mas para isso também tem talvez algumas pessoas que estão se escorando aqui. Não preciso mais estudar, não preciso mais fazer. Muito pelo contrário. Agora é que precisa, né? Agora, porque assim, a ferramenta ela existe. Mas para você acessar o poder dela, você tem que ter conhecimento. Então, sim, concordo que, cara, a gente vai ter que olhar mais para as pessoas, mas quando a gente olha para o conhecimento, talvez até, antigamente a gente trabalhava muito com especialistas, né? Hoje, com a IA, os generalistas, eles vão ter talvez muito mais mercado, até porque consegue extrair muito mais coisa, né? Consegue olhar para o negócio com outros olhares. Aquele cara muito técnico, talvez é o cara que vai, em alguns casos, sofrer mais. Né? Então, a gente vê hoje eu sou da área de engenharia de software, né? Tipo, a gente já vê que muitas profissões, elas já acabaram, assim, claramente, porque a IA já substitui. E não vai voltar.
Esse cara ele precisa se reinventar e assim, só que a ferramenta está aí para se reinventar também, né? Então tá disponível para todo mundo, né? Basta que a gente aplique. Então quando a gente olha para esse mercado, escalabilidade, começo de negócio e tal, cara, antigamente era difícil, né, a gente lutar com os grandes. Hoje não. Se você tem conhecimento, cara, hoje você luta com qualquer um de igual para igual, porque você tem a mesma ferramenta que eles. Até quando você olha o movimento hoje de uma Anthropic, por exemplo. Cara, os produtos, eles lançam um produto por semana praticamente, né? Mas o que está por baixo é a mesma LLM que você tem disponível para o teu negócio. Né? Basta que você também aplique essa mesma LLM para construir coisas que resolvam problemas reais aqui que esteja dentro do teu ecossistema. Então, só que é um jeito novo, né? Tudo é muito novo. E aí tudo é assim, talvez seja um momento que a gente tem que estudar mais, né? Eu tenho vivido isso na minha, né, com o trabalho, assim, sou CEO, mas eu também, cara, vou lá, boto a mão no código, vou programar, vou fazer produto, vou entender o que o meu cliente está precisando. E aí eu me peguei esses tempinhos atrás, né, a gente tava brincando, eu tenho 4 filhos, mas eu, cara, tava trabalhando quase o dobro do que eu vinha trabalhando, depois que eu comecei a usar mais IA. Nossa. Né? Então, em vez, não vou trabalhar menos, porque agora eu tenho muito mais ferramenta, eu vou, na verdade, turbinar minha produtividade. Tá muito mais, né? Você tem muito mais poder agora, de certa forma, muito mais poder de fogo para você fazer muito mais coisa. E que é, cara, uma maravilha para quem está começando um negócio, aprofundar nisso, aproveitar todas essas ferramentas novas que a gente pode criar, que a gente pode fazer. Acho que a gente também está num momento onde todas as empresas elas vão precisar ser reescritas, né? Que é um pouco desse movimento de que, cara, pouco do que está no meu livro novo, assim, a gente aprendeu a usar interfaces nos últimos 110 anos aqui, pelo menos, né? O que é aprender a usar interface, né? Quando começou-se a produzir carro em escala, o que a gente teve que fazer? A gente teve que aprender como o carro funcionava, aprender a dirigir o carro, para daí a gente poder ter o benefício dessa tecnologia, né? Dos anos 80 para frente, a gente veio fazendo o quê? Criando interface, botando esses sistemas para ajudar a gente a resolver os problemas, mas a gente tinha que aprender a usar o sistema para daí poder executar as ações, né? E isso é um grande paradigma aqui, porque desde que o ChatGPT nasceu, efetivamente, e que a gente teve esse boom do uso das LLMs, virou o jogo. Agora a máquina entende tudo que a gente fala. A máquina entende tudo que a gente quer. Né? Mas aí eu tenho que saber perguntar, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber, eu tenho que ter mais conhecimento, mas eu posso reinventar o mundo de uma ótica diferente. Que eu não preciso mais que nós, os seres humanos, né, vamos aprender como é que a máquina funciona. A máquina já sabe como que a gente quer, o que a gente quer. Então, dá para eu reconstruir, meio que reconfigurar o mundo. Então, por um lado, sim, a gente vai ter muita mudança, muita demissão, muito cargo que vai deixar de existir. Por outro lado, a gente tem, cara, tem que reinventar o mundo. Vários outros que vão surgir, né? É sempre por aí.